Graças a Deus. Nós vamos meditar em Apocalipse 4, versículo 3. Vamos ler Apocalipse 4, versos 2 e 3. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe e sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia semelhante à esmeralda. Abrir sua palavra a gente dá conta. Ler a gente ainda dá conta. Mas estamos precisando de unção para completar o quadro. Pedimos ao Senhor ajudar cada um de nós, que é o homem diante do Senhor. Mas tu podes tomar qualquer um de nós e realizar a sua obra. Tu sempre tomaste os pequenos homens e fizeste seu trabalho. Tomaste Noé fazendeiro e afogou o mundo daqueles dias. O Senhor tomou um Elias, não sabia nem a genealogia dele. Tomou um Eliseu, tomou um Jeú, tomou um João Batista. Por fim o Senhor veio em carne. Senhor Deus, os homens que o Senhor usou, iletrados como Pedro, João, que não davam conta de nada. Só o Senhor para poder colocar uns homens daquele no ministério. Nenhuma igreja ousaria fazer isso, Senhor. Os homens não tinham nada, nada do mundo. Mas o Senhor faz pela eleição. O Senhor viu que estava dentro de Pedro e João. Deus, muito obrigado por cada mensageiro que o Senhor usou na terra, desde Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley e irmão Branham. Muito obrigado, Senhor, por podermos conhecer essas coisas, Senhor. Muito obrigado, Pai. Não há dignidade alguma no ser humano, Senhor. Mas Tu és maravilhoso. Tem tanta gente melhor que nós. Mas fomos privilegiados, Senhor, para poder ver essas coisas. O mundo não pode ver. O Senhor falou que o mundo não ia te ver mais, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco. Pai Celestial, ajuda-nos, Pai, seres mortais nesta condição, Senhor. Não sabemos como fazer para conter tão grandes coisas, Senhor. Se pudesse guardar só para nós, para não causar problema para outros, Senhor.
Nós não damos conta, Senhor. Não temos conseguido, meu Deus. Eles podem não crer, mas nós não damos conta, somos fracos demais para segurar tão grandes coisas, Senhor. E se isso for colocado num odre velho, isso rebenta o homem, Senhor. Tem que nascer do Espírito. Tem que receber a terceira etapa. Tem que atravessar o Jordão. Tem que vencer a maldição de Jericó. Tem que salvar a Raabe. Temos que entrar cada dia mais nesta Canaã celestial. Temos que lançar fora desse lugar os jebuseus, os girgazeus, os heveus, os perizeus. Senhor, nós queremos fazer algo, mas é só o Senhor que pode chegar e fazer um trabalho tremendo e tirar esses gigantes intelectuais da mensagem que estão na nossa dianteira em Canaã. Mas Josué não vê dificuldade. O Espírito Santo é o Josué do dia, e o seu profeta disse: dá-nos pastores, Josué. Levanta, Senhor, pastores, Josué, que possa passar a mão nesses girgazeus e jebuseus e perizeus e fariseus e cheio de zeus por aí, e lançar tudo fora da terra. Esse daqui pertence ao povo eleito da terceira etapa. Isso pertence a um povo redimido do Senhor. Ajuda-nos nesta hora. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode ser. Quero falar hoje sobre ao redor do trono. No trono tem um assentado e não tem mais do que um, é um só. E ele tem uma cor original. Nós vamos ver durante as eras primeiro, que durante 7 eras, ele trabalhou através de 7 cores. O irmão Brano disse que ele trabalhou através do arco-íris, protegendo a terra. Então, o arco-íris é 7 arcos com 7 cores. A primeira é o vermelho, a segunda é o laranja, que é um reflexo do vermelho, a terceira cor é o amarelo, que é o vermelho e o laranja misturado, a quarta cor é o verde, a quinta cor é o preto, que é uma mistura do verde e o azul. A sexta cor é o anil. E a sétima cor é o violeta, que do anil vem o violeta, que faz parte do azul. Ou se não tivesse um profeta, eu não sabia nada disso. Até para a cor a gente depende de profeta. Senão a gente põe as cores tudo errado. Ninguém sabe nada nem de cor. Tem hora que pensa que sabe alguma coisa, não sabe nem cor. Mas um profeta vem e coloca tudo em ordem. Está no parágrafo 182, Apocalipse 4, segunda parte.
Na hora que eu começo a ver essas coisas, e eu fico meditando sozinho, né? Como pode essas coisas caber dentro do ser humano e não explodir o ser humano. Por isso que isso daqui não entra em qualquer odre. Deus já sabe, se eu entrar dentro de você, eu te arrebento, eu já não entro. Tem que ser odre novo. Aí vem umas mulheres velhas, com crença velha, cabeça velha, não de idade, enferrujadas de fé. Uns homens velhos, enferrujados de fé, uns odres enferrujados, que não pode colocar Apocalipse 4 lá dentro, que estoura essas mulheres e esses homens. E Deus nem entra, você não precisa pensar que Deus entra, ele não entra. Ele fica só até o capítulo 3 de Apocalipse, nos homens e nas mulheres de Laodiceia, e vive ali dentro. Só fica ali até no capítulo 3. E ele diz só que no capítulo 4 eu não posso entrar aí, porque agora é o original, a cor original. Quando veio o leão é a palavra original. Paulo, a igreja primitiva. É a palavra original, o leão. Depois veio o boi, sofrimento, labor. Depois veio o homem, a astúcia, conhecimento. Aí depois veio a águia, que foi o irmão Branham. E o trabalho da águia é um trabalho tremendo, que tem que tomar o povo da águia e converter o povo da águia ao leão. Ele tem que pegar aqui da sétima era e converter a primeira outra vez. Se você notar isto, está formando um círculo. Porque as 7 eras da igreja teve a luz do arco-íris. E o arco-íris é só um arco. É só a metade da terra, diz o profeta. É só um arco. Eu tenho tudo aqui para deixar para vocês. É 183. Tudo está em Apocalipse 4, segunda parte. O arco-íris cobria somente a metade da terra. Agora, dentro desta luz, você nota bem que quando vem a águia, que é o profeta do dia, ele te converte ao leão. Então o que ele faz? Ele completa o círculo. Porque a meia-lua, aquele arco-íris horizontal, é somente cobrindo a metade da terra. Mas quando vem a águia, o William Branham aqui, ele pega nós da era da águia e fecha o círculo, porque ele nos converte. Aqui, ele não converte por cima, porque ele não passa pelas eras. As eras já venceram. Ele vai passar por onde as pessoas precisam de conhecer a outra parte do redor do trono, para completar isso. Vocês estão me entendendo? Porque durante as eras só fica um lado da terra. 7 eras, 7 cores, 7 Espíritos de Deus, tudo 7. Deus é perfeito em 7. E quando ele vem na 7ª era, ele traz um profeta na terra com um nome que tem 7 letras. Tudo completo, tudo perfeito, para poder tomar o povo da águia. Nenhum abutre é convertido à era do leão. Por isso não é fácil conhecer a revelação dos selos. Porque para começar, na era de Laodiceia, já tem que ser águia. Se for abutre, vai ficar por aí mesmo. Agora, se for águia, então o profeta do dia toma essa mensagem e te converte. Ele pega a águia, que a águia é fácil. O abutre é teimoso. Mas a águia é fácil.
Ele pega a águia e converte em leão. Eu não sei se vocês entendem isso. É uma era com dois animais. Porque está fechando o círculo. O maior de todos os profetas, diz o Senhor Jesus, que foi João. Porque se você notar, João estava entre aquela brecha da lei e da graça. E João preencheu aquela brecha. Lei e graça. Depois de João era graça. Antes de João era lei. E João ficou naquela brecha. Foi o mensageiro da brecha. Se João foi, o William Branham também o é. O mensageiro da brecha. Onde termina as eras e ali começa um reino espiritual para depois ir para um reino físico. Que tem que entender isso. Tem o reino espiritual, depois tem grande tribulação para o povo. Tem um rapto para esse povo do reino espiritual primeiro. Depois tem grande tribulação para o povo. Aí depois este povo que subiu, que foi arrebatado, o que foi arrebatado, desce para reinar o milênio. Eles têm facilidade, como nós dissemos, eles têm facilidade para subir, para descer. Deus é desse jeito. Deus desceu do céu, daqui a pouco ele subiu para o céu outra vez. E estava na terra e dizendo, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu. E logo ele diz, o Filho do Homem que está no céu. As pessoas ficam sem entender. Ele veio do céu e ele está no céu, e o Filho do Homem que está no céu, e ele estava na terra. E ele é o mesmo. Deus forma um círculo de toda forma. E as pessoas não percebem, mas quando eu vi essas coisas aqui na mensagem, eu gostei, porque hoje nós vamos passar, é como o irmão Adriano faz um resumo, mas me veio e dá uma mensagem, dentro dos mesmos parágrafos que nós já lemos esses dias. Então vamos prosseguir aqui, porque eu quero ver com os irmãos exatamente estas 7 eras da igreja, que é o arco-íris, e depois na 7ª era, que é a era da águia, que converte o nosso coração à igreja primitiva, que é a era do leão. E exatamente nessa conversão, é nessa conversão que os trovões foram revelados. É convertendo a águia para a era primitiva, que é a era do leão. Então ali nós temos Deus operando novamente na igreja, como no princípio. Para um pouquinho e pensa. Ele atuou como leão na era primitiva. O que era? Era original. Ele atuou como um boi na era das trevas. Era sacrifício. Ele atuou como um homem com Lutero e Wesley. Era a astúcia do homem para sair dos dogmas da igreja, mãe deles, mãe do mundo, mãe do pecado, mãe da perversão. Aí Deus manifesta como águia no profeta do dia. E tem um ministério agora de converter os corações. E o profeta diz no primeiro selo, parágrafo 35, que o que converte os nossos corações aos pais pentecostais são os 7 trovões. Que converte nossos corações e dá fé de rápido. E que está onde? Nos trovões. Mas para poder revelar estes selos, ele tinha que manifestar numa águia. Olha para você ver o que Deus faz. Deus manifesta numa águia, um profeta. Só que ele saiu do trono, era cordeiro. Vem agora como leão. Abre, toma o livro e desata os seus 7 selos e os revela para a águia. A águia, ao revelar aquilo que recebeu de Deus, converte o nosso coração. Ao revelar aquilo,
Pois tem muita gente na mensagem que ainda não é convertido. Porque a conversão do crente está nos 7 trovões. É Laodiceia 38. Este profeta de Malaquias 4 e Apocalipse 10, 7 farão duas coisas. Primeiro, ele converte os corações dos filhos aos pais. E em segundo lugar, ele revela o mistério dos 7 trovões, que são as revelações contidas nos 7 selos. E diz ainda, e são estes mistérios, verdades, revelados divinamente, que converterão os corações dos filhos aos pais. Gente, se as pessoas estão esperando o irmão Branham vir para revelar os 7 trovões, eles estão dizendo, não somos convertidos. Nossos corações não foram convertidos. Porque os 7 trovões é que converte. São esses segredos dos 7 trovões revelados é que converte os nossos corações aos pais pentecostais, porque aí nós estamos numa era de leão outra vez. Irmãos, até o mundo sabe disso. O mundo astrólogo sabe disso. Que nós estamos na era do leão. Na era do leão desde 1980. E vai até 2010. A era do leão. Eles sabem disso. Por que o crente não entende e pensa que é cordeiro ainda? Sabe por que o crente da mensagem não tem luz quando a ciência já tem? A ciência sabe. E Deus trabalha da mesma forma, assim como o sol. Deus trabalha e você vai ver que nestas coisas Deus trabalha também. Ele tem vindo de uma maneira tremenda e o povo não tem percebido outra vez. Mas é Ele realizando a sua obra, convertendo nossos corações aos pais pentecostais, e aí está o leão novamente. Quando você é convertido, então quando a pessoa tem dificuldade de crer que o cordeiro saiu do trono, ela não foi convertida. Eu quero que você leve isso para casa. A pessoa que não tem condição de crer que o cordeiro saiu do trono para revelar os 7 selos, esta pessoa, dentro da mensagem, ainda não foi convertida. Porque Laodiceia 38 diz que são os 7 trovões que converte a revelação desses 7 trovões, que converte os nossos corações de filhos a pais. Ou não somos filhos, por isso não somos convertidos. Agora, quem vê essas coisas, começa a perceber, começa a regozijar. É coisa que você regozija. Quem foi que regozijou? Quem foi que cantou Digno És? Quem foi? Não foi o mundo inteiro. Não foi o mundo inteiro. O profeta disse que foram os santos redimidos, os santos raptados. O nosso rapto já começou desde quando eu saí da denominação e vou saindo de qualquer outra que queira me prender, e você deve sair de qualquer outra que deve te prender também. Vai saindo, vai saindo. Ele veio e nos libertou. Amém? Aleluia. Então, vendo essas coisas, olha bem, a luz do arco-íris, 181, um concerto, é Deus em seu arco-íris de 7 cores, seu concerto que ele fez, um concerto que através das 7 eras da igreja, das 7 cores, ele pouparia a terra. Isso quer dizer que depois das 7 eras da igreja, depois destas 7 cores, aí vem ele como leão. Ele pouparia. E os selos seriam revelados não antes que termine as eras da igreja, ele diz que as eras denominacionais, e acabe o tempo. É aí que está. Primeiro selo, 30, e o intervalo também, né? 29. Muito bem. Aqui está o que faria. O que ele faria? 183. Eu gosto muito disso. Recorde, ele fez isso com a terra, sua cor. Mas agora observe, este arco-íris somente, horizontalmente, apenas cobre num arco a metade da terra. Isto era tudo que o colorido arco-íris de Noé
cobria somente a metade da terra. Guarde isso daqui agora. Era um arco. Isto é tudo que você pode ver. Mas quando João viu, aí que está. Tem gente que não vê como João viu. Porque João representa a igreja, diz o irmão Brana, que João representa a igreja. 166, Apocalipse capítulo 4, segunda parte. João representa a igreja. João o viu. Agora, João o viu nas eras e João o viu depois das eras. Se você é o verdadeiro João, que representa essa igreja eleita, você viu as eras e você vê acontecimentos após as eras. Agora, não só acontecimentos, você tem que ver ele mesmo. Porque ele está sentado no trono. Um só, assentado no trono. E ao redor do trono existe esta pedra de jaspe e sardônica, que é primeiro e último. Ele é o primeiro e último, ele é o princípio e o fim. Ele é a primeira era e a última era. Isso você vai encontrar depois, no capítulo 4 de Apocalipse, essa cor âmbar. Você tem que guardar isso. Uma cor âmbar. É o 158, onde ele diz que a cor âmbar é verde amarelado. Deus está trabalhando nesta cor original. Eu quero que você entenda uma coisa agora, pelo amor de Deus, compreenda só esse cantinho que me alegra. Um pedacinho assim já me alegra. Se nesse arco de 7 cores, Deus protegeu a terra, Deus manifestou na igreja, falta a outra parte para a igreja conhecer. Aí veio a águia, para quê? Deus queria manifestar novamente sua forma original. E se você notar, durante as eras, o que representa as eras não é a cor âmbar. Não é a cor âmbar, é o arco-íris, que representa 7 eras da igreja. Mas quando termina as eras, aquela cor âmbar volta à cena outra vez. É só terminar as eras. Terminando as eras, então a cor âmbar é o capítulo 4 que traz ele em cena outra vez, com a mesma cor que Ezequiel viu no capítulo 1. É a mesma cor que ele viu. É a mesma cor que João viu. Deus numa cor âmbar. Amém? Você crê nisso? Muito bem. Então esse verde amarelado, esta é a forma de Deus atuar. Quem poderia saber que Deus voltou à sua cor de origem outra vez, depois das eras da igreja? Olha, Deus novamente retornando com a sua cor original para poder falar com a igreja. E João viu. Glória a Deus. Os 7 Espíritos de Deus são os 7 frutos do Espírito, que eu já li para vocês. Que refletia de volta o seu povo. Ele foi ferido, moldado, formado, para que a luz de Deus, brilhando através do corpo daquele homem chamado Jesus Cristo, pudesse redimir o mundo inteiro. Quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos os homens a mim. Observe as cores do arco-íris, como elas refletem. E esse é o período da graça. Ele foi levantado e nós fomos atraídos a ele através deste arco-íris, destas 7 cores. E nós, na última cor, provavelmente o violeta, nós estamos sendo atraídos a ele. Porque quando ele levantou, ele atraiu todos a ele. Agora ele atraiu quem era dele.
Você não consegue atrair quem não gosta de você. Quem não gosta do que você prega, sabe de uma coisa? Todo mundo ri, aquela pessoa não ri. Todo mundo sente bem, aquela pessoa não sente. Você não consegue atrair aquela pessoa. Os outros estão quase arrebentando de alegria, eles estão com aquela cara fechada. Você não consegue fazer, já tentou fazer alguma coisa para alguém que está com a cara virada com você? Se você levar uma penca de banana para ele, descuidado. Talvez você quer fazer as pazes, quer melhorar, você quer trazer a uma comunhão, mas você não consegue atrair aquela pessoa a você, porque com aquela penca de banana, ele pode deve ter aplicado, injetado através de uma seringa, alguma coisa, uma banana dessa, que você vai comer porque vai morrer. Dá para o cachorrinho primeiro. Não, irmãos, não consegue. Não consegue. Isto é tão real que o sábio Salomão falou sobre isso. Que a coisa mais difícil você conseguir conciliar um irmão irado. Você não consegue. Você faz de tudo. Se você ofertar dinheiro para ele ainda acha ruim. Você está pensando que eu estou passando fome? Estou pedindo nada para você. Porque você não consegue atraí-lo. Mas uma pessoa que vai com a sua cara, que vai com a sua pregação, que vai com a sua música. Você conversa com ela ri com você. Vocês choram junto, vocês riem junto. Vocês gritam junto, vocês dão glória a Deus junto, vocês falam amém junto. Mas tem uns que é só fabricado. Amém. Não está sentindo nada. Amém quer dizer assim seja. Mas ele está falando por obrigação e não por unção. Porque aquela mensagem não atrai. Irmãos, a mensagem do leão não vai atrair abutre. Agora é leão, você tem que ser águia. Porque somente a águia é convertida ao leão. É a era da águia que vai lá para o leão. Porque a era da águia, William Branham, vem fechar o círculo. E ao fechar esse círculo que nós tivemos por todo este tempo, somente o arco-íris, a metade da terra, agora Deus manda um profeta para poder manifestar através de um profeta e através da mensagem deste profeta, manifestar através do seu povo para completar o círculo. E esse povo verá Deus no trono. E eles verão no trono assentado. Eles verão jaspe e sardônica ali. Eles não terão dificuldade em ser conciliado a Cristo. Eles não têm dificuldade em ser atraído por capítulo 4 de Apocalipse. Irmãos, como a igreja sente bem, todos nós pregamos, a igreja sobe no final do capítulo 3, e aí que todo mundo diz, graças a Deus, que é no final do capítulo 3 que a igreja sobe, e aí eles ficam assim, então nós não sabemos nada do capítulo 4. Porque se a igreja sobe no final do capítulo 3, e aí o capítulo 4, 5, 6, 7, 8, e o capítulo 10 que tem a águia, o profeta do dia. E no capítulo 10 que estão os 7 trovões, que é o ministério do 7º anjo que vai revelar exatamente esses 7 trovões. Aleluia. Mas como muitos de nós abutres, paramos em Apocalipse 3 e não conseguimos ser atraídos para cima, porque não olhamos para cima. Não conseguimos subir, porque não ouvimos nenhuma voz chamar. Mas João ouviu, sobe aqui. E eu vou te mostrar as coisas que hão de acontecer depois destas. Sobe aqui. Para subir lá tem que ser águia. Abutre rebenta. Se estoura. Sobe aqui que você vai ver o cordeiro saindo do trono.
aqui no capítulo 4. Agora você fica aí na zero, você não vai ver nada. Sobe aqui. O que é isso? Amém? Aleluia! Então deixa eu ir logo aqui, porque isso é tão gostoso que a gente fica a noite inteira. 196, Apocalipse 4, segunda parte. Mas quando João o viu aqui, o que era isto? O dia da redenção havia terminado. Agora se João viu, eu também vejo. Porque João é um tipo da igreja. E eu sou parte dessa igreja. Se eu não vejo, é porque eu não sou parte da igreja. Mas quando João o viu aqui, o que era isto? O dia da redenção havia terminado. O que é isso? O dia da intercessão havia terminado. O que é isto? O mediador já não estava mais no trono de mediação. O que é isto? O trono estava vazio. O que é isto? Onde está ele? Quando João o viu, o dia de redenção havia terminado. Coisa boa, irmão, se o dia de redenção terminasse só com o arrebatamento. Coisa boa. É maravilhoso isso. Mas o profeta disse que tinha que terminar tudo para poder ser revelado os seus. Estava tudo acabado. Então ele o viu de volta em sua condição original. Uma cor âmbar. Que antes estava vendo como um arco-íris que cobre apenas a metade da terra, protegendo as 7 eras da igreja, dentro das 7 cores. Mas agora, João o viu diferente. João o viu na forma original. E na forma original, ele não é apenas 7 cores, ele é a cor âmbar. A cor original é âmbar. Por isso a igreja original, ela não é apenas águia, ela é leão. Porque a igreja de Paulo era leão. E a igreja de Laodiceia, se quiser entender alguma coisa e ser convertida através dos 7 trovões, então ela vai ser leão. Porque se ele é leão, eu também sou. Você também é. Filho de leão não pode ser outra coisa. Eu já disse para vocês, quando ele era cordeiro, eu era cordeiro. Quando ele se identificou com águia, eu também o era. Agora ele identifica como leão. O que eu sou? Eu sou cordeiro. Quer dizer, ele já tem outros no meu lugar. Porque eu tenho que identificar com ele como ele é. Eu tenho que estar atrás dessa coluna de fogo. É que a coluna caminha e o crente, por causa do seu tabernáculo, por causa da sua casa, por causa da sua fé, por causa do seu sistema, por causa de sua mente velha e enferrujada, com sistemas antigos nessa cabeça. Não derruba o tabernáculo, não vai para frente. A coluna de fogo foi e você ficou. Porque a coluna de fogo sai. Olha, se tem arroz plantado, larga ele para trás. O que tiver. Plantei trigo. Ô Moisés, não, espera lá. Espera, eu vou colher trigo. Então você fica aí colhendo trigo. Fica aí. A coluna andou, filho. Larga tudo para trás. Mas nós fizemos nosso tabernáculo agora. Agora que eu fiz minha casinha bonitinha, Moisés. Eu fiz minha casinha e... Então, mas olha, você viu a coluna? Olha lá, a coluna de fogo andando. O que foi? O Atalaia grita. Olha aí, olha para cima. Filho de Israel, olhe para cima. Deus está movendo. A coluna está tremendo. É porque ela vai mudar de lugar. Prepare as malas. Igreja, tem que perceber isso. Olhe para cima. Ele te chama para cima, não para baixo mais, não para os lados. Ele te chama para cima. Não é mais nenhum companheirismo aos lados, é um companheirismo com o companheiro especial. Olha para cima. Eu ouvi uma voz de cima me chamando: sobe cá. Aleluia. Essas coisas são tremendas, são boas demais. Amém? Deixa eu ver se eu consigo terminar. Aleluia. Eu quero que vocês guardem isso. Ele trabalhou nas eras da igreja, no arco-íris, nas 7 eras, no meio arco apenas. Mas quando vem a era da águia, então nos converte à era do leão.
e convertendo na era do leão, fechou o círculo. E o que estava sentado era na aparência semelhante à pedra jaspe sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e parecia, e a sua aparência, me perdoe, e parecia semelhante à esmeralda, que é exatamente esta cor âmbar. Era onde ele estava. A pessoa tem que estar onde Deus está. Olha, para você notar bem, ao redor do trono. Ao redor do trono, as 7 eras da igreja. Guarde isso. Eu acho que isso daí é bom. Ao redor do trono, 7 eras da igreja. Mas precisa completar esse redor do trono, porque foi só meia lua. Foi só arco-íris. E vamos completar agora com a revelação que João teve. João viu ele de volta agora, não com arco-íris, mas viu ele de volta na sua cor original, cor âmbar, verde amarelado. Quem era esse? Um assentado. É o Senhor, e mais ninguém. E todo eleito está ali, vendo ele do mesmo jeito. Agora, sabe como você vê? Através dessa revelação, que o Cordeiro saiu do trono. Você vai ver, porque é subir no capítulo 4 que ele te mostra capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Apocalipse. Os trovões rebombam, os relâmpagos, relampeja para todo lado, e você escuta os trovões de Deus, a mensagem dos 7 selos, e você tem revelação do que está ali dentro, que é a fé para o rapto. Está nos 7 trovões que foram revelados nos 7 selos. Amém? Amém. Então ele, voltando à sua cor original, não apenas a metade do mundo, o sol apenas brilha em uma metade do mundo por vez, enquanto ele gira, mas quando João o viu, ele parecia como uma pedra de jaspe sardônica. Ele pegou e formou o círculo, porque ele é primeiro e último, jaspe sardônica, cor âmbar, misturadas juntas. Você tem o âmbar, e o âmbar era a cor ao redor do trono. O âmbar era a cor ao redor do trono, verde e amarelado. Oh, que coisa! Eu lhes digo, poderíamos apenas seguir e seguir 7 espíritos, 7 cores, 7 eras da igreja, 7 ministérios, 7 luzes, tudo em 7. Deus é perfeito no 7. Deus trabalhou 6 dias, no 7º ele descansou. O mundo existirá por 6.000 anos, e no 7º 1000 será o milênio. Observe, em meio círculo, a metade ainda não era conhecida. É isto. Se você não conhecer a revelação dos 7 selos, você não vai conhecer a outra metade que não era conhecida. Todo mundo conhece apenas uma parte deste círculo, porque em volta do trono está este arco-íris. Ao redor do trono está o arco-íris. Mas agora, quando ele aparece com a cor original, com sua cor âmbar, é para completar esse círculo. A outra metade não era conhecida. Agora, com certeza, essas coisas representam algo. Quer dizer, essa outra parte, isso aí representa algo. E você vai ver o que representa. Os mistérios que estavam escondidos, e que somente o eleito toma conhecimento destes mistérios. Porque o eleito sobe. O eleito não fica aqui. O eleito não fica cochichando. O eleito não fica especulando. Eu tenho que responder uma pergunta de um rapaz, e me veio uma resposta meio brusca, e veio para mim assim: eu quero ver você feliz. Se você estiver feliz com o que você crê, você não terá perguntas. Porque eu estou feliz com o que eu creio e não tenho interrogações. Se você não estiver feliz com o que você crê, toma o que eu creio, porque o que eu creio me faz feliz. Que coisa, gente! Me veio na hora assim, que a pessoa fala tão bem sobre predestinação, mas não encaixa nada, que nem o jovem rico. Não encaixa nada. Então aquilo desceu, e eu pensei assim, mas é pesado para me responder. Mas vou responder amando.
É assim que eu vou responder. Eu quero te ver feliz. Se você não está feliz com o que você está crendo sobre predestinação, então procure o que eu creio. O que eu creio sobre predestinação me faz feliz. Deixa o que você crê, jovem rico. Deixa o que você crê. E assim, se você está feliz em crer que o Cordeiro está no trono, fique crendo, porque eu quero a sua felicidade. Fique crendo. Mas se você ainda fica especulando, cochichando, perguntando, arrazoando, especulando sobre isto, se é verdade ou não, toma o que eu creio. Porque eu creio que ele já saiu do trono e eu estou feliz, eu estou seguro, eu estou abençoado. Só assim você poderá ser feliz, porque o meu desejo é a sua felicidade. Muito obrigado, Pai, por mais este pouquinho que o Senhor derrama sobre nós, que a igreja possa voltar abençoada para casa, com a unção do Espírito Santo, com esse poder tremendo da Corâmbar, deste verde amarelado que veio numa coluna de fogo sobre a cabeça do profeta, que veio sobre o rio Ohio e que está aqui no nosso meio. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Os que confiam no Senhor, as suas forças renovar-se-ão, com asas de águia sempre voarão, bem alto sempre voarão, até chegar lá em Sião. Nas lutas ferozes com o tentador, as suas forças mais aumentarão. Em meio aos perigos, nenhum mal temerão. Como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião. Os que confiam no Senhor não se cansarão e crescerão em vigor, e sem se cansarem para sempre andarão. Como águia sempre voarão, até chegar lá em Sião.